Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu cabelo tá horroroso, mas tudo bem? Tudo bem? Tudo ok? Hoje eu vim contar pra vocês a história do autismo. O autismo do termo, vou contar do comecinho. Todo mundo sabe que foi dois austríacos em 1940 que descobriu o autismo, né? Todo mundo sabe que é o Leo Kanner e o Han Asperger. Asperger, não Asperger. Asperger não existe. É Asperger, por favor. Então vamos lá. O autismo do termo ele foi usado por um psiquiatra chamado Eugen Bleuler. Que eu fiz a colinha aqui porque é muito difícil de falar o nome dele. Em 1908. Em 1908, o Eugen Bleuler já pesquisava as pessoas. Já pesquisava, já queria saber o que era aquela forma daquela pessoa ficar só no mundinho dela, daquela pessoa ficar muito brava do nada, das coisas que o autismo tem. Ele achava que era questão de esquizofrenia. Naquela época, em 1908, ele começou a pesquisar os pacientes que pensava que o autismo era esquizofrenia, que os pacientes autistas eram esquizofrênicos, né? E ele usou para descrever um paciente esquizofrênico para que o esquizofrênico saísse do mundo dele. O esquizofrênico, na verdade, era o autista. Então, ele fez todo um estudo para que o esquizofrênico, segundo ele, saísse do mundo dele e viesse para o nosso, né? E os pioneiros na pesquisa do autismo eram Han Asperger e Leo Kanner. Por quê? Porque foram eles que descobriram o autista. E na época que descobriram o autismo, gente, hoje eu vou só falar do autismo, tá? Na época que descobriram o autismo, muitas crianças foram mortas por lobotomias, por outras coisas que ele fazia com as crianças, por testes, né? Para saber por que as crianças ficavam no mundo delas. Pegava 10 crianças, ou 5 morria, o resto sobrevivia. E eram assim, desde 1908. E em 1940, lá para 1940, aí entrou os dois, em 1908, era o Bleuler. Aí, em 1940, na década de 1940, entraram os dois médicos em ação. Os dois de origem austríaca. Porém, um era irradiado nos Estados Unidos e o outro era irradiado na Europa, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Começou assim o estudo com as crianças, certo? Certo. O primeiro caso. Deixa eu fechar aqui meu computador. Quando surgiu o primeiro caso de autismo no mundo, você sabe? Eu vou te dizer. O diagnóstico do primeiro caso foi também em 1938. Sim. Que Donald, que era outro médico, psiquiatra, que se consultou com. Não, desculpa, eu tô confundindo os dois. Era. Em 1938, Donald consultou com o psiquiatra austríaco Leo Kanner, vindo a se tornar o primeiro caso entre as 11 crianças estudadas pelo médico que eu falei, 11 crianças estudadas pelo médico e diagnosticadas em uma nova condição ainda não relatada em livros. E foi batizado na época de autismo infantil. Esse foi o primeiro Donald, que era né? Esse foi o primeiro caso que ocorreu no mundo do autismo, né? Foi em 1938, quando ocorreu o primeiro caso, em 1938, tá bom? Aí por isso que eles começaram a pesquisar as crianças, né? E, gente, deixa eu fechar esse computador, que esse computador tá horrível para fechar hoje. Ai, meu Deus. Tá certo. A comunicação de uma categoria diagnosticada
chamada autismo infantil. Foi realizada pela primeira vez a comunidade médica em 1943, desculpa, em 43, por Leo Kanner, né, que vivia nos Estados Unidos. Este observou 12 crianças. Ele pegou 12 crianças e observou as 12 crianças. Dessas crianças foram trazidas à clínica em diagnóstico de intensa debilidade, né, mental ou de deficiência auditiva. Ou seja, eram surdos ou, né, débeis mentais, né? Que é aqui o que fala a história do autismo, né, gente? Não sou eu que estou falando, é a história do autismo, né? E como que o autismo era tratado antigamente? Até os anos de 1980, não havia o espectro autista, o autismo, não havia. O distúrbio era definido com características bem rígidas e era tido como raro. Era raro. Por causa disso, até então, muitas famílias tinham que levar seus filhos, né, a 9 ou 10 especialistas até chegarem ao diagnóstico do autismo. É o que aconteceu comigo, né, gente? Que quando eu descobri que minha filha era autista, eu levei em vários psiquiatras e nenhum psiquiatra conseguiu observar o autismo na minha filha. Foi com muito estudo, muita paciência que eu, estudando muito, falei para eles, ela é autista, e bati o martelo. Até que a doutora Graziella, bateu o martelo e falou que ela era autista. Essa daí é psiquiatra, certo? Era psiquiatra do autismo antigamente, né? E até meados de 2013, não se sabia muito bem de autismo. Eu penei, eu sofri muito por causa que ninguém sabia o que fazer com a minha filha, entendeu? Tinha um convênio que eu tinha na época, que esse convênio, ele tinha um programa, né? Porém, esse programa não era suficiente para minha filha. Não era. Porque ninguém sabia o que fazer, os psiquiatras não sabiam o que fazer, os psicólogos não sabiam o que fazer com a minha filha. A psicóloga dela, a psiquiatra dela, a TO dela fui eu. Porque depois meu marido ficou desempregado, perdeu o convênio, e o psiquiatra dela fui eu, o fono foi eu, tudo dela fui eu. E então eu tive que aprender como passar as crises de uma criança. Eu fui aprendendo como lidar com ela, como conversar com ela. Eu aprendi que para conversar com autista, olha só, eu nem sabia que eu era autista. Eu aprendi que para conversar com autista, você precisa abaixar, olhar nos olhos dela ou dele e falar palavras curtas. Tipo assim, a criança, a pessoa tá chorando. Abaixa do tamanho da pessoa, se for uma criança, e fala o que você quer. Ela olhava pra mim, ficava olhando assim pra mim, olhando. Aí, por fim, ela falava água. Aí eu falava, você quer água? Aí eu pegava a água e dava pra ela. Hoje em dia, ela já faz assim. Ela já pega, né? Hoje em dia... Ai, gente, tá dando um reflexo. Hoje em dia, ela já pega e já não pede mais. Ela vai lá e faz, né? Ela não pede nada, nem comida, nem nada. Ela já pega, ela
ele faz? Se vira sozinha. Minha filha, ela toma banho sozinha. Minha filha come sozinha. Minha filha faz tudo sozinha. Se troca sozinha. Amarra cadarço de tênis. Ela arruma as coisinhas dela de escola. Quando ela acaba de brincar, ela guarda os brinquedos dela. O segredo tem um segredo super massa, que é você tratar o seu filho normalmente, como se fosse uma criança normal, sem tratar ela como uma pessoa com uma especialidade especial, porque ela não é. Ela só tem uma condição de vida diferente da tua. É só um transtorno diferente do teu, né? E, por exemplo, alguns pesquisadores chegaram a constatar que o comportamento autista seria originado, né? Por relações pobres entre pais e filhos, na medida em que os pais e as mães iam tratar os seus dependentes da maneira de pouco emocional efetivo, ou seja, eles achavam que naquela época era falta de amor, falta de efetividade entre pai e filhos, e eles achavam que era uma criança revoltada, né? Uma criança depressiva, uma criança que precisava de ajuda. Realmente, por um lado também, né, gente? Porque é muito difícil para nós, pais e mães, no caso, cuidar de um filho autista. No meu caso, foi muito mais difícil porque eu sou autista, né, gente? Então, pra mim foi super difícil. E então era assim. Hoje eu estou aqui para contar para vocês o que é o autismo, tá certo? O autismo, a palavra autismo. O autismo foi o autismo do termo. O termo autismo, né? Foi usado primeiramente pelo psiquiatra Eon J. Bleuler, em 1908. Ele que deu a palavra autismo. A palavra grega autos, né? Significava o alto. E a palavra autismo estiveram usados por Bleuler para significar a admiração, mórbido e a retirada dentro de autos. Os pioneiros das pesquisas do autismo, Han Asperger e Leo Kanner, entendeu? Eles começaram a usar essa palavra. Autismo quer dizer o quê? É a mesma coisa de falar fora de si, no mundo, sabe? No mundo seu, fora de si. É a mesma coisa, certo? E no Brasil, quando que veio o primeiro caso de autismo? Vocês sabem? Quando surgiu o primeiro caso de autismo no Brasil? Eu vou te falar. Foi de 1950 até 1980, teve antecedentes de autismo. Foi durante a década de 1940, quando o trabalho do psiquiatra Leo Kanner inseriu o autismo enquanto o diagnóstico independente, o Brasil já contava com uma influência significativa da psicanálise do atendimento infantil. Eles já tinha pegado do Brasil e já tinham visto isso, né? E assim, tem gente que fala: mas o seu filho é autista leve, eu quero ver você ter um autista severo. Mas teu filho é um autista moderado, eu quero ver você ter um filho severo. Gente, presta atenção. Independente do nível, autismo é autismo. Não interessa se é nível leve, se é nível nível 1, se é nível 2, se é nível 3, não interessa. É autista. Autista é autista. Entendeu? Não interessa nada disso. Autismo é autismo. Entendeu? E o que é autismo leve? Muitas pessoas utilizavam, gente, o autismo leve para se referir às pessoas que se enquadravam
no TEA, no transtorno do espectro autista, do autismo, né? Mas tem capacidade de realizar. São as pessoas que mais têm capacidade de realizar atividades diárias, manterem uma conversa normalmente, ler e escrever, além de outras atividades. Esse é autista leve, certo? Porém, ele não deixa de ter manias, não deixa de ser um autista. Ah, mas você tem um autista leve, daí? Eu tenho tanta dificuldade quanto teu filho, que é severo, entendeu? É isso aí. Minha mãe me tratou como uma criança normal. Eu cresci como uma criança normal. Tanto é que tem uns que falam, você não parece autista. Ah, eu tenho laudo. Eu tenho laudo de autismo, entendeu? A pessoa que me deu laudo autista, ela não é uma pessoa que gosta, não é uma pessoa errônea, é uma pessoa muito boa, uma boa psicóloga, e ela viu vestígios de autismo em mim, né? E me deu um laudo. Parece autista? Não, por quê? Porque o autismo não tem cara. Entendeu? Antigamente, bem antigamente, tinha uma lenda que que apontavam que na Idade Média, que com uma pessoa diagnosticada com autismo, ela morre de apenas. Na verdade, a pessoa que tem autismo dura 36 anos. Sendo que, para a população em geral, a expectativa de vida ultrapassa os 70 anos. Ou seja, pessoa com autismo vive em média metade do tempo da população em geral. Mentira! Esses médicos austríacos, os dois, previam isso. Previam que o autista poderia viver até 36 anos. Não mais do que isso. Mentira! A prova disso sou eu. Vou fazer 41 anos esse mês. A prova disso é a Cris, que tem 54 anos, que fez 54 anos. Ela é o esposo dela. E o marido, o esposo dela, deve ter mais de 50 também. A prova disso é a Matilde, que tem 40 anos. Então, gente, é mentira? Era o que eles acreditavam em 1940. E a ciência foi provando que é mentira. Que não existe isso, não é? Desculpa. Que não existe, que uma coisa que não existe, certo? Ai, como tem gente que fala, gente, o nome do Asperger é muito errado. Não é Asperger, não existe Asperger, Asperger, entendeu? O nome dele é Hans Asperger, entendeu? Léo Kanner, em parceria com o psiquiatra infantil Eisenberg, né? Eisenberg. Não, é que eu anotei os nomes aqui, viu, gente? Porque os nomes me falham a memória. Em 1956, ele constatou que tal síndrome, ele achava que o autismo era uma síndrome, poderia aparecer depois de algum tempo de um desenvolvimento, aparentemente, né? Normal de uma criança. Ou seja, em 1956, ele já achava que conforme a criança ia crescendo, ia aparecendo o autismo na criança. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque antigamente era verdade, né? Agora não. Agora você já vê um bebê, você já sabe que o bebê tem autismo, né? Então, fora de cogitação isso aí.
é fora de cogitação, fora da normalidade, não existe, não tem jeito. E então, e era isso, tá, gente? Hoje eu trouxe um pouquinho da história do autismo pra você. Como essa semana de 18 é o Orgulho Autista, eu vou trazer um pouquinho da história pra você do autismo. Antigamente, as pessoas viviam até. Eles achavam que ia ter 36 anos, né? Não. O autista, o severo, vivia até 26 anos. Mas por que vivia 26 anos? Por que até 26 anos? Vou contar pra vocês por quê. Porque o autista severo tomava medicações demasiadamente. Aí o que acontecia? O coração ficava fraco, não aguentava tanta medicação, aonde que a pessoa com 26 anos acabava falecendo, naquela época. Por isso que eu falo, gente, eu sou contra, eu sou extremamente contra. Tem gente que mete o pau em mim, que mete o pau, que fala porcaria pra mim, por causa que eu sou contra dar medicação, muita medicação e muito remédio pra criança, pra crescer, porque vai chegar aos 26 anos, o coração vai estar fraco e não vai aguentar. É verdade isso é verdade, viu, gente? Isso era uma pesquisa que eles fizeram, mas uma pesquisa bem feita, viu, gente? Porque é super verdade. É verdade mesmo. Por isso que eu não dou quase nada pra minha filha, tá, gente? Eu deixo minha filha à vontade. Ela só, se tiver que tomar um calmante, vai ser um calmantinho bem assim, tranquilo, de ervas, porque eu não gosto, gente. Eu não sou a favor de jeito nenhum de muito remédio. Então é isso, gente. Um pouquinho da história do autismo pra vocês. Semana que vem eu volto aqui de novo pra contar o resto da história do autismo. Tem muita coisa pra contar, tem muita coisa pra falar. E pra quem não me conhece, eu sou Vivi Santos. Eu sou pesquisadora do autismo há mais de 6 anos, né? Desde quando minha filha tinha 3 aninhos, e minha filha vai fazer 9, né? Então, faz 6 anos que eu sou pesquisadora do autismo. Gente, não sou só pesquisadora de livro, nada. Eu pesquisei comentários médicos, um monte de coisa. Eu pesquisei em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem durante esses 6 anos. Até nos próprios autistas, eu observei os próprios autistas que conviviam comigo, entendeu? Então, assim, tudo que eu falo é registrado e de experiência por mim, tá, gente? Em momento algum, em estado algum, eu pedi pra pessoa tomar suco de maracujá em vez de remédio. Jamais, porque eu não sou louca. O suco de maracujá, ele tá em vários. O maracujá ele está em vários componentes de calmante, vários comprimidos de calmante. Se vocês forem ver, Passaflora, né? Passaflora está em vários. Várias medicações. Só que eu jamais vou pedir para você falar com o remédio do teu filho para dar suco de maracujá. Quem falou isso para mim? Quem está falando isso de mim é uma desocupada, uma pessoa que não sabe nada do que tá falando, certo? É uma pessoa que não sei em que mundo vive, né? Pra falar que eu falei, um dia eu falei do suco de maracujá brincando, porque eu sei que não serve, né? E eu falei brincando, eu falei zoando tal, e teve uma pessoa com muita maldade, né? Falou pra mim que, né, eu estava passando suco de maracujá para as pessoas. Primeiro, eu não sou médica, né, gente? Eu não sou médica, eu sou só uma pesquisadora do autismo. E eu falo as coisas assim, eu falo as coisas que eu pesquisei durante 6 anos, tá? Eu falo as coisas que eu sei,
que eu fui atrás da verdade, descobri que é verdade. Só isso, gente, só isso. Eu jamais vou falar pra você, para de dar o remédio pro teu filho, não. Não. Claro, eu vou pedir sim, pra parar de ficar dando um monte de remédio para o teu filho. Por favor, não entope eles de remédio. Porque se tem uma mãe que falou comigo esses dias, e ela falou assim, nossa, meu filho tem 7 anos e ele toma 5 tipos de remédio. Essa criança tem 7 anos e toma 5 tipos de remédio e é moderado. Quando ele tiver com 18 anos, ele tá tomando triplo desse remédio. Ou um remédio mais forte. E aí? Como é que faz? Se ele tá tomando um remédio, 4 ou 5 tipos de remédio. Quando ele tiver mais velho, ele vai tomar 4. Pode ser que continue nos 4. Só que a dosagem é bem maior. O coração não aguenta. Chega uma hora que vai pifar. Então, eu sou contra. Principalmente o clonazepam e o risperidona. Eu sou contra o risperidona, gente. Porque o risperidona deu puberdade pra minha filha. Eu tive que cortar urgentemente, senão ela ia menstruar com 7 anos. Né? Com 7 anos. Eu tive que correndo, a médica teve que correndo cortar a risperidona da minha filha. Teve uma cidadã que falou pra mim, a risperidona não chega a puberdade não, é mentira. Mas o filho dela com 9 anos já usava, com 8, 9 anos já usava desodorante debaixo do braço porque tinha CC. Criança não tem CC, só adulto, não é? Pois é. Então quer dizer que estava dando puberdade no filho dela assim e ela tava falando que não. Mas tudo bem. A pessoa quer pensar que não é não, né? Na minha filha tava retendo líquido. Ela tava. Eu percebi que as bochechas dela estavam inchando. A barriga dela estava inchando. E estava dando muita constipação também. Constipação. Prisão de ventre. E eu comecei a ficar muito preocupada. E eu levei pro médico, falei disso pro médico. Ela falou, cortou tudo. Cortou. Aí o doutor agora, que é o mesmo doutor que o mesmo psiquiatra meu, deu Neuleptil pra ela. Só que o Neuleptil é um remédio muito perigoso também. Por quê? Eu fiz uso desse remédio para quem tem asma, bronquite, problema respiratório. Esse remédio não serve. Por quê? Porque eu tomei ele, eu tenho asma, eu quase morri. Ele me atacou, sabe? Ele simplesmente me atacou a minha asma de uma tal forma violenta. Então, pra mim, não resolveu. E pra minha filha, eu não sei, eu não dei ainda, né? Vou ver como vai reagir o organismo da minha filha, porque o meu organismo, pra mim, que sou adulta, não deu certo. Então, esses 2 remédios eu acho que são perigosíssimos, né? Que é o risperidona e o Neuleptil. Então é isso, gente. Essa foi a live que eu fiz hoje. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre autismo. No nosso orgulho do autismo, essa semana. Tá frio. Aqui tá frio. Escutou? Gelado. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá bom? Se cuidem, tá? E não deixa ninguém falar o que não é verdade, tá? Porque tem história, o autismo tem história. Nós temos histórias. Não estamos aqui por acaso, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.
Beijo.